Olá, eu vou gravar esse vídeo para falar um pouco sobre análise de cluster, análise de segmentação, se preferir, né? Então eu vou fazer bem devagarzinho aqui, é uma abordagem via otimização, eu acho que é a mais fácil de entender o que está por trás. Outros métodos, né, são muito similares, tipo K-médias e assim por diante. E, em particular, o problema é muito parecido com o que eu vou descrever e vou explicar. Eu gosto de usar o Excel, então esse vídeo está sendo usado o Excel, porque a gente vai fazer passo por passo. Depois você pode usar qualquer outro software que desejar e os resultados são muito similares. Bem, o meu exemplo vai possuir o objetivo de segmentar, de criar cluster em relação a 49 cidades nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui Albuquerque, Atlanta, Chicago, Detroit e assim por Honolulu, Indianápolis, Jacksonville, que eu não conheço, e assim por diante. Tá? As variáveis que vão ser usadas para realizar essa segmentação é o percentual de negros, percentual de hispânicos, o percentual de asiáticos, a idade mediana, a taxa de desemprego, né? E aqui a renda per capita. Nós vamos trabalhar com essas variáveis aqui. Eu lembro que eu já fiz segmentação, que até lembra isso aqui, né? Num período muito passado que eu fazia consultorias, né? Então a gente segmentava clientes de operadoras, podemos segmentar hospitais. Então assim, isso é uma técnica bem ampla, né? E a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo. Muito bem. O primeiro problema que eu já encontro aqui, né, é em relação à escala. Vocês estão vendo aqui que a escala, né, que ela foi medida pode ser diferente. Por exemplo, idade, percentual aqui de negros, né, de hispânicos, de asiáticos. Então você tem que corrigir isso. Existem algumas métricas que são invariantes a esse problema, né? Então, por exemplo, a Mahalanobis, a distância, né, ela é invariante, mas a gente vai usar aqui a distância tranquila, tá? Uma distância mais no sentido euclidiano. Então, para resolver esse problema em geral, aqui nós temos uma quantidade muito pequena, 49, imagina se você tiver 1000, né? E nosso objetivo inicial aqui vai ser tentar definir para essas cidades aqui 4 clusters, ou seja, qual o código que eu vou colocar para cada uma das cidades, indo de 1 até 4. Tem uma infinidade de respostas possíveis, é só pensar aqui, se você não definir o número de cluster, né, você poderia ter aqui 4 possibilidades, 1, 2, 3, 4, vezes 4 aqui, vezes 4, nossa, dá uma infinidade de possibilidades. Como resolver? Então, nosso primeiro passo aqui no critério de segmentação de análise de cluster vai ser padronizar essas variáveis. Então, vai ser o meu primeiro critério que eu vou estar fazendo aqui. Para isso, eu vou calcular, vou padronizar, que é simplesmente subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, para o efeito escala não me atrapalhar. Então, vamos lá, vamos calcular a média e vamos calcular o desvio padrão. Muito tranquilo isso aqui no Excel, né? Então a média para cada uma das variáveis e o desvio padrão. Desvio padrão amostral, né? Muito bem. Joia, né? Vamos pegar agora aqui e vamos padronizar essas variáveis. Vou colocar aqui do lado. Padronizadas. Então é por causa do efeito escala que nós estamos padronizando. Então vamos lá, né? Perdeu um tempinho aqui, né? Igual. Isso.
menos isso, travado, dividido por isso, travado. Igual isso menos isso, que é a média, travado, dividido pelo desvio padrão travado. Espero que eu não esteja errando. Igual isso menos isso travado, dividido por isso travado. Daria para fazer mais rápido aqui, mas eu teria que ficar pensando, é melhor fazer um por um, que são tão poucos, né? Igual isso menos isso travado. Travado significa apertar o F4 para ficar com dólar dos dois lados, dividido por isso travado. Tá certo? Igual isso menos a média aqui, travado novamente, dividido pelo desvio padrão travado, dólar dos dois lados. Finalmente, igual a isso menos a média. Se não travar, né? Na hora que eu puxar, vai dar tudo errado. Travado. Legal, né? Padronizamos aí, né? Porque com a média 0 desvio padrão 1, mas isso não interessa. O que interessa aqui é que a gente está padronizando para tirar o efeito escala. Então vamos puxar aqui para ver se está tudo certinho, né? Até lá embaixo. Ok, eu sempre gosto de clicar aqui no último, né? Para ver se ele está fazendo tudo certo. Então, aparentemente tudo certinho. Muito bem. Vamos agora definir. Então veja, eu inicialmente vou definir que eu quero 4 clusters, tá? Então código 1, 2, 3 e 4. Depois a gente vai discutir um pouquinho ao final, quando eu tiver a métrica final, por que 4? Por que não 3? Por que não 5? Em termos de consultoria, o usual, eu lembro meu período de consultoria aí, o normal é a gente ficar entre 3 e 5. Os motivos são os seguintes: menos do que 3, quase não compensa fazer uma segmentação. Mais do que 5 é muito difícil trabalhar. Então, em geral, a gente tende aí a testar entre 3 e 5. Mais do que 5 é não operacional, né? Então, fica muito difícil. Mas você deve testar, obviamente, você tem ferramenta para isso. Nós vamos descobrir que a gente tem uma métrica, né? Que a gente tem que refazer tudo novamente com 3, com 5 e verificar os ganhos ou perdas. Obviamente, quanto mais cluster, mais complicado fica. Então você tem que usar um princípio da parcimônia aí. Mas vamos começar com 4, que é a média entre 3 e 5, né? Muito bem. Então vamos colocar aqui, né, os clusters para nos ajudar a lembrar, né? Então 1, 2, 3, 4. Inicialmente você pode chutar algumas cidades para você ter uma referência, né? Uma referência inicial, tá? É uma espécie de um valor inicial, um chute, para quem você vai ficar comparando. Então você tem um cluster, inicialmente eu vou chutar aqui, por exemplo, né, as cidades 10, estou chutando, 20, 30, 40. Nós temos cidades que vai de 1 até 49. Muito bem, né? Vamos ver aqui que cidades são essas, né? Vamos colocar os nomes e as variáveis dessas cidades. Vejam que é um algoritmo, tá? Então você começa com 4. Ah, se fosse 3 clusters, começaria com 3. Se fosse 5, começaria com 5. Nesse caso aqui eu comecei com 4 clusters, né? Então vamos aqui usar algumas técnicas para ver que cidades são essas que eu escolhi aqui chutando, né? Vamos usar aqui o PROC-V, que ele já nos resolve bem para ele pegar. Senão eu tenho que pegar a mão. Ó. Vejam o que eu estou falando. Ó. Eu tenho que vir aqui, ó, cidade 10. Então eu venho aqui e pego a cidade 10. Columbus aqui. 20. Jacksonville. 30. E aí você vai, né? E vai pegando aqui as cidades que você precisa, ok? Mas vamos fazer aqui automático. Ó. Obviamente não vou fazer isso manual, né? Então igual
bloco V. O valor procurado é o 10. Em qual matriz? Então, essa matriz toda aqui, ó. Eu vou precisar pegar dessa matriz. Travo F4. E vou agora pedir um particular valor. Veja que a cidade está na segunda coluna, se você pensar na tabela como um todo. Ó, segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. E assim por diante. Vamos colocar manual aqui, mas daqui a pouco eu mudo. Ó. Então a segunda coluna. E eu quero uma referência exata. Ou seja, eu quero que ele pegue exatamente ali. Então, como vocês viram que eu fiz manual aqui, né? Veio a cidade que está escrita aqui. Vamos colocar aqui em cima para ele puxar automaticamente para a gente. Ó. Eu queria a segunda coluna. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então eu quero a 10ª coluna, que são os dados padronizados. Então vou colocar aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, eu podia chutar outros valores além de 10, 20, 30, 40? Poderia. É um valor inicial. Ele vai ter que se ajustar depois ao ponto ótimo que a gente vai procurar. Então, aqui eu vou trocar aqui agora, né? Eu vou colocar esse valor aqui. Vamos colocar um dólar, como eu vou puxar para a direita depois, vamos colocar um dólar aqui. Quando você vai puxar para a direita, você tem que colocar um dólar aqui. E vamos colocar um dólar também na frente do H, para que eu puxe e eu consiga fazer. Então vamos ver se está funcionando, né? A gente tem que testar, isso aqui é meio tentativa e erro, né? Ó, legal, ó. Viram que agora ele puxou o valor certinho aqui, que está aqui embaixo? Na décima, né? Deixa eu ver qual que é o valor. Então tá certinho, ó, é o menos 0,007. Vou puxar mais para a gente ver se está tudo certo. Então aqui, a questão do dólar aqui é importante você colocar no lugar certo. Normalmente eu faço por tentativa e erro. Depois de fazer tantas vezes a gente acaba lembrando como que faz, né? Então, vamos ver se esse aqui tá certo, ó. Esse é o 40 e qual o número que deu? 0,624. Vamos lá no 40, na última opção. 40, 0,624. Então ele puxou certinho, ó. Isto aqui são os 4 clusters iniciais. Então a minha pergunta é: Albuquerque está mais próximo de qual dessas cidades? Nova Orleans, Colômbia, Jacksonville, né? E assim por diante. Então nós vamos tentar descobrir isso aqui. É isso que a gente vai estar discutindo, fazendo aqui agora. Lembra que nosso objetivo então é definir quais são os 4 clusters. Essas cidades aqui em relação a essas variáveis, né? Percentual de negros, hispânicos, asiáticos, idade média, taxa de desemprego e renda per capita. Quais são os códigos que a gente vai ter, ok? Então vamos ver aqui, vamos primeiro calcular as distâncias aqui, ó. Então a gente tem aqui a distância 1, que vai ser para mim a distância em relação ao primeiro cluster que eu defini aqui, Columbus aqui. Mas eu tenho em relação ao segundo cluster que está representado por Jacksonville, né? Por enquanto, você não sabe se vai ser isso, né? A distância 3, obviamente, eu chutei isso aqui, então eu vou ter que ficar mudando para ter uma métrica ótima. No caso, vai ser a minimização, né? O mais próximo possível, cada cidade, do seu grupo representativo inicial. E a distância 4. Espero que esteja dando para entender, muitas etapas, né? Muito bem. Vamos calcular as distâncias, então? Então vamos lá. Eu vou calcular a distância de Albuquerque, todas essas variáveis em relação ao Columbus. Então, em relação a isso. Depois, a distância de Albuquerque novamente em relação a Jacksonville. E assim por diante. Que distância é essa? É uma distância de cada variável. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subtrair isso
disso elevado ao quadrado, somar com a distância disso, menos isso ao quadrado, somar. Então é o que a gente chama aí, é como se eu estivesse montando a distância euclidiana, mas eu vou trabalhar só com a soma, não vou tirar nem a raiz quadrada, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui direito, ó. Igual, soma, o Excel já não me dá isso aqui, né? Olha que bonitinho aqui, ó. Soma os quadrados das diferenças de dois intervalos ou matrizes, que é o que eu acabei de falar. Tá? Então ele vai aqui, ele vai calcular para mim exatamente a soma das diferenças ao quadrado. Então vamos clicar aqui, vamos pegar Albuquerque e a minha referência ali em cima. A referência está travada. Legal, né? Então, não vou nem usar essa tática de dólar para a direita e para a esquerda, vou fazer que são 4 só, né, cara? Então é tranquilo. Muito bem, a distância deu 10,54. Tá? Então, vamos agora fazer a outra, né? Igual, soma, opa, não é soma das diferenças ao quadrado, né? A mesma coisa, ó, Albuquerque em relação agora a Jacksonville. Travado. Estou travando porque eu vou puxar depois, né, para fazer para as outras cidades. Igual, soma, Albuquerque novamente, mas agora em relação ao representante do terceiro cluster, né? Travado. E finalmente, soma dos quadrados das diferenças, né? Novamente Albuquerque. Em relação ao representante do quarto cluster que eu inicialmente chutei. Pois nós vamos ver se essa realmente é uma boa opção ou não, né? Muito provavelmente não, né? Chutando seria uma sorte imensa, né? Veja que Albuquerque está mais próximo de qual cluster que a cidade representa esse cluster inicialmente. Claramente está mais próximo. Opa, eu coloquei aqui dist 1, mas é dist 2. Está mais próximo de Jacksonville, ok? Porque é o menor valor. Tá? Então, muito bem. Obviamente vamos fazer para todas agora, né? Adoro isso aqui no Excel, ó, um duplo clique agora e você faz para todo mundo. Vamos pegar o último para ver se a gente fez alguma bobagem. Ele está pegando ali e está pegando o último aqui, então está tudo bonitinho. Tá? Então vocês viram que eu tenho que vir aqui agora e preencher, né? Eu tenho que preencher qual é o cluster que eu vou colocar. Vamos só escrever, pegar o mínimo aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Ó. Igual mínimo dessas distâncias. 5, né? Então tá aqui, distância 2, Jacksonville seria o representante aqui. Então seria o cluster 2. Eu posso fazer isso aqui para todo mundo, né? Mas não dá, né, cara? Se eu colocar aqui o cluster, né? Imagina se você tiver 600, 1000 e alguma coisa entrevistados, por exemplo, igual um trabalho que eu fiz para Vivo, né, que eu tinha que criar o segmento dos clientes para que eles sofressem campanhas em particular. Não dá para você chegar aqui e pensar, fazer manualmente isso aqui, ó. Eu sei que o mínimo está aqui, então aqui. Esse daqui qual que é, hein? Esse já é o 3, tá vendo? Esse daqui 5,39 é o primeiro, então seria aqui o código 1. Para fazer isso mais rápido, eu posso usar uma função do Excel muito legal, chama corresp. Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, ó. O que essa função faz? Você procura o valor que você quer, por exemplo, o mínimo, informa qual é os dados que você quer que ela fale a posição,
e diz que a referência é exata. Então, por exemplo, tem que sair o que aqui agora? Tem que sair o código 2, porque a gente está vendo que o mínimo está aqui no código 2, que é Jacksonville, que é como se fosse o cluster 2. Veja que eu vou repetir novamente, esses números foram chutados inicialmente, depois a gente vai ter que avaliar isso. Muito bem, então saiu o código 2, né? A gente vai testar mais alguns aqui para ver se não está fazendo bobeira. Vamos ver esse daqui, ó, por exemplo, 1,7. O menor valor está aqui no dist 4, que é a cidade... Qual que é mesmo? Santo Luís, né? Muito bem. Ok, né? Então, já acabamos, né? Acabamos, definimos clusters aqui. Ah, tá certo? Não sei. Eu chutei aqui, será que é este realmente os valores que mais se aproximam, né, dos clusters que eu criei? Não, né? É muito improvável. Então, para fazer isso, a gente vai aqui trabalhar. Vamos somar as distâncias, ó. Somar. Somei. Então, isso aqui é a soma das distâncias, né? Então, a pergunta é a seguinte: será que existe algum outro número que eu coloque aqui que vai dar uma soma de distâncias menor do que 277,51? Se a resposta for sim, você vai ter que alterar esse 10, 20, 30 e 40. Vamos chutar um outro número aqui, só para a gente ver o que acontece. Estou literalmente chutando, né? Vai lá, vamos pensar no 25, vai, um número bonitinho. Será que vai aumentar ou diminui? Vamos ver. A tabela está toda vinculada, né? Então eu posso fazer isso. Ó, piorou, né? Piorou. Então aqui não é uma boa ideia. Vou colocar 5. Melhorou. Então você teria que tentar todas as possibilidades aqui, até encontrar o valor, o menor valor possível aqui, que eu vou pintar de amarelinho aqui. Não dá, né, cara? Como que eu vou fazer isso, né, cara? Eu tenho milhões de possibilidades aqui que eu poderia ficar avaliando. Então não dá, né? Então milhares aqui, se eu pensar que eu vou colocar diferente, mas normalmente, de maneira geral, você pode colocar até falar que não tem cluster, né? Tudo igual, né? Então realmente seria algo a ser avaliado, né, cara, né? Bem, como que eu faço isso aqui no Excel? Eu vou usar um otimizador do Excel, para que ele procure para mim qual é os 4 números que eu vou pôr aqui, de tal forma a minimizar essa distância. Então, o meu objetivo é exatamente isso, e é exatamente isso a análise de cluster. Você vai estar minimizando, né, os grupos, né, em relação a essas variáveis. No final a gente vai fazer aqui rapidinho para ver. Ok? Obviamente eu poderia definir só 3 clusters, né? Aí eu olharia essa distância para ver o que aconteceria. Então essa distância é a chave. Muitas vezes você coloca um cluster a mais, consegue uma distância menor, mas foi muito pouco. Não vale a pena, não mudou quase nada. Ah, você coloca um cluster a menos, a distância cai demais. A parcimônia e a sua avaliação é importante aqui. Não existe uma métrica perfeita para isso, né? Que o objetivo é entender as ideias que estão por trás da análise de cluster. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso aqui no Excel? Então, como eu já falei em outros vídeos para vocês que eu desenvolvi, você deve usar dados e o solver. Tá? O solver vai ser a variável. Ah, o meu Excel não tem solver. Se for este o caso, você deve vir. Se você clicar aqui e não aparecer o solver, você deve vir aqui no arquivo, opções, suplementos, e dentro do suplemento você vai procurar aqui embaixo, já que o seu não tem, o meu tem, por isso que ele está aqui em cima, ferramentas de análise. Você vai procurar ferramentas de análise. Aqui embaixo não é ferramentas de análise VBA, é só ferramentas de análise, que vai estar aqui embaixo. Você vai clicar no ferramentas e marcar o solver e dar OK. Quando você fizer isso, ele vai aparecer. Quando você clicar no dados, ele vai aparecer aqui. Então, relembrando, qual é o nosso objetivo aqui? Colocar números aqui inteiros, né?
de 1 a 49, porque são as cidades aqui, que eu começando chegaria na menor distância possível de encontrar aqui. Vamos fazer isso então? Então vamos clicar no Solver. Eu tinha feito aqui outros exercícios, deixa eu excluir tudo aqui. Deixa eu tirar aqui em cima. Quero fazer tudo, né? Obviamente já testei, mas vamos fazer tudo aqui novamente. Ok. Tá, então vem aqui no Solver. Eu quero minimizar quem? Como eu acabei de falar aqui agora. Quero minimizar essa distância. Alterando que variáveis? Acabei de falar para vocês, né? Que seria essas variáveis aqui, que vai de H4 até H7. Então eu venho aqui, ó. Essas são as variáveis que eu quero ficar alterando. Como eu falei, existem milhões de possibilidades. Existe alguma restrição que você deve colocar? Sim. Os números que você vai colocar aqui tem que variar entre 1 e 49, que é o número de cidades, e tem que ser inteiro. Então vamos adicionar. Ó, primeiro, isso aqui tem que ser maior ou igual que 1. Ó, peguei todas e estou avisando que tem que ser maior ou igual que 1. Tá? Porque as cidades vão de 1 a 49. Adiciona. O que mais? Vamos ver. Só para olhar aqui o que aconteceu. Ó, adicionei. Todas essas têm que ser maior ou igual que 1. Vou adicionar mais. Elas também têm que ser menor ou igual a 49. Que é o número de cidades, poderia ser o número de empresas, o número de entrevistados e assim por diante, né? Então, adicionar. Vamos ver como é que tá? Então, eu estou falando que os números colocados ali tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 49. O que mais? Pode ser qualquer número, pode ser 1,2, por exemplo? Não, tem que ser inteiros. Então vamos adicionar. Esses números precisam ser inteiros. Adicionar. Opa, agora está bonitinho, né? Provavelmente você vai tornar as variáveis restritas negativas, nem precisa, né? Porque a resposta tem que ser números de 1 a 49. E eu aconselho usar o método evolucionário. É uma espécie de otimizador aí, baseado no algoritmo genético, porque isso aqui é uma otimização muito difícil, né? Então provavelmente a equação matemática, a programação matemática não vai funcionar. Então você tem que usar uma heurística, que a gente chama, né? Uma heurística sofisticada aqui, como o Excel possui, é um método evolucionário. No fundo, o que você está fazendo aqui, né, é chutando valores aqui e você procura a menor distância possível. Nesse momento nós temos 264. Será que a gente consegue alguma coisa menor? Bem, o nosso método de otimização aqui do Excel, que é exatamente isso, ó, só pensar no ser humano. Você colocaria vamos lá, pegaria um estagiário, né, mandaria ele ficar chutando números aqui de 1 a 49 até obter o menor valor possível. Coitado do estagiário, vai ficar anos trabalhando aqui, né? Então, isso aqui vai fazer para a gente com uma eficiência muito melhor, né? Então, vamos lá, vamos mandar resolver, deixa eu ver se está tudo certo. Menor que 49, número inteiro, maior ou igual que 1, método evolucionário, sim. Então, vamos lá. Tá que trabalha, ó. Puxar isso aqui um pouquinho para cá. Ó, já vi que ele conseguiu algo bem menor, era 264, está em 168, né, cara, né? Então, realmente, eu estou vendo aqui embaixo, né, cara, né, trabalhando igual doido, né? Esperar, né? Não temos alternativa. Vou fazer uma pausa aqui e volto já. Muito bem, acabou, né? Veja que houve um ganho enorme, eu acho que era 264, né? Nós caímos para uma distância de 165 quando os valores iniciais foram esses. Então veja que essa coluna aqui agora está minando o cluster de cada uma das cidades, né? Então você tem que imaginar que poderia ser aqui uma quantidade enorme de entrevistados, né? Não só
49 cidades. Então, assim, você veja que você tem muita coisa aqui que você pode pensar, né? Eu posso trabalhar com distâncias diferentes, como eu falei para vocês, existem outras distâncias, né? Então, por exemplo, a Mahalanobis, né, seria uma outra distância, você poderia trabalhar não com a soma quadrada, com a raiz, cada coisa disso muda um pouquinho, mas em geral o que eu tenho para dizer é que as diferenças ficam muito pequenas, e isso aqui é bom olhar, ó. Então, se eu trabalhar, eu fiz aqui a parte, tá? Não vou colocar no vídeo. Se você refazer todo esse exercício trabalhando com 3 clusters apenas, então você vai estar trabalhando com 1, 2 e 3, joga fora isso e refaz toda a planilha. Eu cheguei aqui aos valores, com 3 eu fiquei com 212,5 de distância mínima. Então, assim, muito maior, né, do que o 165. Tá? E além de tudo, houveram boas mudanças ali na definição do cluster. Então, definitivamente, meu entender é que não vale a pena você cair para 3 clusters. O mínimo é o melhor, mas infelizmente mudou muito, né? E quando eu passei para 5 clusters, a distância caiu. Foi para 145,14. Mas ao olhar a diferença do clusters, apenas uma cidade foi alterada. Então, definitivamente caiu muito pouco a distância e a alteração foi mínima. Então, definitivamente eu fiquei com 4. Tá? Mas você deve fazer novamente todo o valor e aí você decidiu. O objetivo aqui de fazer no Excel é de tal forma que você possa entender, né? Uma última coisa que você precisa interpretar esses clusters, né? Então você tem aqui os clusters, acabamos de definir via otimização, né? Programação inteira, e aqui você tem as variáveis originais, ó. Vamos pegar essas variáveis originais, poderia levar para o R e fazer boxplot, mas vou levar para um outro software bom que vocês conheçam um outro. De vez em quando eu vou usar outros softwares aqui, que também são famosos no mercado. Por exemplo, agora eu vou usar o Minitab. Acho que depois, na próxima gravação que eu devo fazer de análise de componentes principais, eu vou usar o SPSS. Eu vou ver qual que é algumas coisas diferentes, né? Mas o R é o mais acessível, ele é livre, né? Então você tem os pacotes, só dá um pouquinho mais de trabalho, muitas vezes, de realizar. Vamos pegar aqui e vamos pensar se nossos clusters estão fazendo algum sentido, né? Tem que ter alguma diferença, né, entre eles, né, em relação a essas variáveis aqui, né? Aqui é o Minitab, tá? Que eu falei para vocês, um software bastante usado aí na área industrial, né? O SPSS é muito usado na área social. O Instituto de Pesquisa é tudo SPSS, né? E a área industrial é mais realmente o Minitab. Todos atualmente estão usando, bancos, todos estão usando o R, né? Por um motivo muito simples, né? E é engraçado porque esses softwares agora, esse aqui é antigo, né? Mas eles estão colocando um menu para você acessar o R. Ou seja, de vez em enfrentar o R, eles estão incorporando o R na sua estrutura, de maneira que fique mais fácil para o usuário. Ele não precisa saber muito usar, né? Então vamos copiar aqui as variáveis. Opa, vamos copiar também aqui os clusters, né? Será que deu algumas diferenças? Vamos ver aqui. Vamos fazer uns box plots aqui rápido para interpretar. É muito bom nesse momento, quando a gente está numa consultoria, eu gosto muito de chamar o pessoal da qualitativa, tá? Então, em geral, o pessoal me ajuda a interpretar. Quando eu estou num trabalho de marketing, por exemplo, né? Ou industrial, eu chamo o pessoal de engenharia específico daquilo, mas no marketing eu gosto de chamar o pessoal da psicologia, da sociologia, porque eles me ajudam a interpretar isso aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, box plot, vamos pegar aqui a questão de negros, né? Será que os meus clusters diferenciou isso? Vamos colocar aqui. Vocês estão vendo que o cluster 2 tem um percentual de negros muito maior, né, do que os outros clusters que nós temos aqui. Tá? Então, aí você vai testando, né? Vamos ver as outras variáveis. Vou pegar mais uma aqui só para você entender o que eu estou fazendo. Ó. Vamos pegar
Renda per capita, vamos lá, estou chutando, em relação à minha segmentação que eu acabei de fazer. Será que algum cluster tem uma renda per capita maior, né? Então eu teria que focar, se fosse uma propaganda, um marketing direto, em produtos sofisticados, um pouco mais sofisticados do que os outros? Então vamos lá. Aparentemente o cluster 4. Tá? Vamos ver a taxa de desemprego também, se é que aquele termo é desemprego, né? Via meus clusters. Opa! Aqui o 1 e aqui o 4 ficou com a taxa de desemprego menorzinha, muito parecido com 3, né? Então teria que fazer algumas... Em geral o pessoal gosta de fazer até algumas ANOVAs aqui para fazer esses testes, né? Que vocês aprenderam lá na inferência, né? Ok? Então esse software aqui é o Minitab. Em geral ele dá uns valores muito próximos, né? Se você usar o Kmedias, como eu falei para vocês, tem até... Aqui, se não me engano, tem até os valores aqui, né? Você poderia fazer uma multivariada aqui também, ó. Stat, deixa eu ver se eu lembro. Multivariada, Kmedias. Aí você coloca aqui suas variáveis. Não é exatamente o que a gente fez, mas vai dar um resultado muito próximo, tá? Número de cluster 4, né? Vamos padronizar. Vamos pedir para soltar aqui em C10. Então tá aqui meus clusters, né? Obviamente o label pode não ser o mesmo, né? Ó, aconteceu até umas coincidências aqui, né? É porque tá vendo aqui, ó, o label aqui ele usou 4, mas na verdade isso aqui é código 2. Teria que dar uma mudança para você ver se tem uma correspondência. Deve estar muito próximo. Eu vou pegar aqui a quantidade de cada um, mas depois pode fazer uma referência. Onde que está mesmo? É o cluster, né? Só para ver o 10, porque eles não estão com os mesmos labels, né? Vou colocar a contagem, né? Ó, tem um com 12. Aqui tem um com 23, 26, 3. Tem pequenas modificações, né? Mas eles são muito próximos se você fizer uma análise, né? Então, menorzinho aqui no nosso, que nós calculamos é com 3, aqui é com 4, né? Deixa eu ver se está certo. Ah, desculpa, com 6, né? Aqui deu 3, então tem algumas pequenas por causa do método que você usa, mas em geral eles são bem alinhados às respostas, tá? O objetivo aqui então era entender um pouco melhor como que você faz isso. Em geral, é essa maneira de calcular a distância que altera. Uma coisa que eu não falei e que é muito bom, quando você estiver rodando, lembra que eu coloquei 10, 20, 30, 40 aqui para iniciar. Esse valor inicial não raramente influencia, pode dar algum problema na otimização e pode encontrar o que a gente chama aí de um mínimo local, né? E não ser a resposta ótima realmente. Então é muito bom que você fique mudando um pouco aqui para que você verifique se realmente você está na resposta ótima, ok? Então esse método aqui foi usando essa soma de distâncias, né? Que a gente, se você alterar essa métrica de soma de distâncias que eu usei aqui, ó, obviamente você vai ter uma outra resposta. Mas em geral a minha experiência tem mostrado que essa soma de distâncias, aí, a subtração elevado ao quadrado e somar, chega a respostas muito atraentes, ok? E como eu falei para vocês, a decisão do número de cluster pode se basear nisso aqui. Você diminui aqui um cluster, você joga para lá e aí você faz exatamente a mesma coisa do outro lado, né? Você aumenta o número de cluster e verifica se você ganhou muito com isso, ou seja, se a distância, se ela caiu realmente o suficiente para valer a pena e se mudou muito o novo cluster. Mas em geral, a consistência a gente viu nos box plots que a gente conseguiu ver que realmente ele está detectando diferenças. Existem outros métodos que podem ser úteis também. Isso aqui é muito parecido com arquitetura. Você pode 2 projetos de uma casa diferentes, mas os 2 muito bonitos e muito úteis, né? Então você consegue realmente... É porque a definição de cluster do método que eu estou usando pode ser diferente da interpretação do outro cluster lá, que pode ser válido também. Mas de qualquer forma, em geral, não é muito distante a alocação, né? E a interpretação.
Ok, o objetivo era esse, o objetivo era falar um pouco da análise de cluster aqui no Excel, usando obviamente um simulador. É impossível fazer tudo isso à mão, mas vocês viram que dá para entender, porque é como se você tivesse que pegar um estagiário e ficar chutando aqui para minimizar. Essa distância que eu coloquei aqui, se você alterar, você vai ter um resultado um pouco diferente, né? E muitas vezes pode fazer mais sentido. Veja que tem algo aqui que é subjetivo, que eu digo. Muitas vezes, quando eu estou na consultoria, eu testo mais de um método. E, obviamente, chamo o pessoal que conhece bem da área, né, para ele ver qual que faz mais sentido. Eu não posso aqui só acreditar na matemática, né? Então, eu tenho aqui na estatística, na matemática, eu tenho que ter algum sentido lógico, né, do método. Ele pode estar minimizando a distância aqui, mas não capturou bem, né? Então, testa outras distâncias, né? Testa outro método. Mas assim, isso aqui já te permite abrir a cabeça para você entender o que é quando alguém fala que está fazendo uma análise de segmentação, análise de cluster. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.